Eu sou o Aldrin. E eu sou o Al. E hoje a gente vai aqui para mais uma historinha do WoW, que é o maior traidor de todos. Caramba. Vamos entender o que Traidor. esse cara aprontou. Pra mim, o maior traidor era o do último vídeo lá, que levou o demônio pra cidade. Puta, aquele lá Traidor canalha. arrebentou com todo mundo, né? Tem mais, tem gente foda. pior. Tem gente pior nesse jogo, né? Ele e os cavalos dele, né, no vídeo. E aí, aqui é o seu youtuber quase preferido, Quase. E senhores, no vídeo de hoje eu lhes trarei uma história de jogo. Faz um bom tempo que eu não conto esse tipo de história por aqui. Eu tava até com saudade desse tipo de vídeo. Essa é uma história de uma das maiores traições que já aconteceu em um MMORPG. Mais especificamente no mundo de World of Warcraft. É um jogo que eu gosto bastante. A gente e pra sabe. essa história fazer sentido pra vocês entenderem a gravidade do que ocorreu, eu precisaria dar todo o contexto. Olha, no meio da estrada tem um monte de mesa de comida. Mesa, tá uma estrada inteira de mesa de comida. Caramba. E será que se eu vou ficar bonitinho aí, se eu fizer que nem ele, eu vou comprar um puff, botar uma pantufinha e ficar sentado gravando vídeo? E uma tela verde atrás. Botar aí pra editar. Sobre o jogo da situação. Mas antes de começarmos, o meu primo tem que falar sobre o patrocinador do vídeo de hoje. E após isso, embarcaremos em nossa aventura cheia de emoções e dilemas morais. Não tem patrocinador. Chega aí, Essa clipadinha aqui. Ixi. Ele vai explicar do jogo agora, como sempre. O bom e velho World of Warcraft, também conhecido como WoW. Acredito eu que todo ser humano que habita o planeta Terra sabe mais ou menos do que se trata o jogo. O WoW é um RPG que tá no ar desde 2004 e de tempo em tempo ele lança novos conteúdos através de expansões. Algumas boas, algumas ruins e algumas a gente finge que não existiu. Ele é meio que o pai dos MMOs, enquanto o Tibia e o Ultima Online são os avós. E o jogo conta com mecânicas que tá presente em basicamente todo o MMO. Você vai lá, pega a quest, mata 10 bichinhos, ganha XP, upa de nível, troca de equipamento. E quando você menos percebe, o seu personagem vai disso pra isso. Um clássico MMORPG. Com muitas raças, muitas classes e muita história em cada coisinha presente nesse mundo virtual. Pois bem, dentro do WoW, além das quests espalhadas pelo mundo, você também tem as masmorras e as raids, que são mapas separados do mundo principal. Elas podem ser acessadas através de portais que ficam em pontos específicos do mundo, ou você pode acessar usando o localizador do jogo. As masmorras e raids são mapas feitos para serem jogados em grupo com outros jogadores. Quando você e seu grupo mais legais de MMO é criada uma instância particular só para vocês. E o objetivo é simples, avançar pelo mapa derrotando todos os monstros e chefões pelo caminho. E para concluir, você precisa matar todos os chefões. Os inimigos aqui são mais fortes do que os que você encontra no mundo normal. Então por isso é necessário a força do grupo inteiro para enfrentar eles. Onde nas dá, masmorras e raids dá onde você dropa os melhores direto. equipamentos. Só que existe uma diferença entre masmorra e raid. As masmorras geralmente são mais simplesinhas e curtas. Os chefões têm poucas mecânicas e os grupos são de apenas 5 jogadores. Um tanque, um curandeiro e 3 personagens de dano. O meu amigo, que ele joga o WoW desde 2004, ele mandou pra mim, quando eu tava entrei numa guilda e tal, pra fazer um boss, ele mandou até isso aqui, ó. Eles abrem isso aqui na guilda pra ensinar a fazer a mecânica do boss, ó. A técnica que você vai fazer. Parece que tem, ó, a entrada, se mova até o arcano, o grupo quadrado e o grupo triângulo. Aí tem todos os negócios aqui, ó. Caramba. 2 pessoas vai pras alavancas, 2 pro verde, 2 pro azul, não sei o quê. Rapaz, é estratégia de guerra que os caras fazem. Eu se tiver nesse ruim, eu saio batendo pra todo lado, não sei nem quem sou eu. Também conhecidos como DPS. O tanque, pra quem não sabe, é o personagem responsável por chamar a atenção dos inimigos e levar todos os golpes. Ele tanca os inimigos. Enquanto isso, o curandeiro fica responsável por curar o tanque o tempo todo. E ao mesmo tempo ele tem que ficar de olho na vida dos DPS. E enquanto o tanque tá levando os golpes, os DPS ficam batendo no bicho que nem louco. Mas pode acontecer de algum DPS chamar a atenção do bicho pra ele e atrapalhar toda a organização. Então é simples, só no papel. Na prática a gente tem que contar com a atenção do grupo inteiro. Principalmente dos caçadores que tem pet. Esses caras sempre esquecem de tirar o modo tanque do pet e o pet fica chamando a atenção do bicho, enquanto o tanque também tá tentando chamar a atenção do bicho pra levar os golpes.
Malditos caçadores. E eu sou um deles. É foda. Agora, as raids daria pra dizer que são super masmorras. Ah, Ragnaros. Com mapas maiores, inimigos e chefões com várias mecânicas e cabem de 10 até 25 jogadores. Nossa, Elas que costumam bolo, ser bem mais que rolo. longas e exigem mais da atenção dos jogadores e do trabalho em equipe. E quando eu digo que são bem mais longas, não é exagero. Enquanto uma masmorra normal vai demorar 20 minutos pra você concluir, uma raid pode levar de 1 a 2 horas pra ser concluída. Nossa. E pra facilitar um pouco o trabalho dos jogadores, existem as extensões que você pode colocar no jogo. Também Ah, isso meu amigo também falou quando ele viu o vídeo, né, que é da gente reagindo gente lá às reagindo. coisas. A parte que a gente fala que a tela tá toda coisada e tal, ele falou: "Não, a tela não é daquele jeito não. Aquilo lá é que algum jogador ele usa tanto programa de auxílio Ai, que fica tudo que aquela a tela bagunça. fica bagunçada daquele jeito." Nossa. bem conhecidas como addons. Elas podem adicionar informações na sua tela, como coordenadas, Ai, olha aviso lá, de ó. ataque Aí, ó. especial do chefão, mudam o tamanho e o design de barras de vida, automatizam algumas Nossa. funções do jogo e muitas outras coisas. Existe addon de todo tipo. Addon, chame como você quiser. Eu particularmente chamo de Felipe. Lá nos primórdios do jogo, antes de Felipe. qualquer expansão ser lançada, existiam raids de 40 jogadores. Nossa, E as que pessoas bagunça. tinham que ir a pé até os portais dessas raids, que demoravam 3 horas pra serem concluídas. Meu Deus. 40 pessoas Cê na tá mesma raid. maluca. Imagina a bagunça. Na verdade, Nossa hoje em dia você não precisa Senhora. só imaginar, já que no WoW atual você pode acessar a versão antiga do jogo É, através tem do isso WoW hoje em Classic, dia, ó. que são Puta servidores merda. que rodam a versão de 2005 do jogo, antes de ser Nossa, adicionada qualquer cara. expansão. Além do WoW padrão e Classic, recentemente foi lançado o WoW Olha. Classic Hardcore, Hardcore. onde você cria um Morre, personagem acaba? e joga normalmente, mas se você morrer, a sua morte é permanente. Nossa, É um já modo pensou? interessante. Enquanto na versão Caramba. normal você joga meio que sem medo, puxa 5 bichos ao mesmo tempo, anda tranquilo. Eu não faria raid nesse modo, não. No hardcore você tem que ter um pouco mais de cuidado, senão vai perder o personagem e vai ter que começar tudo de novo. Puta que Guarde o que eu pariu, acabei de lhes contar. caramba. Tudo isso será importante daqui pra frente. O que eu mais fazia raid, assim, é que eu nunca joguei o WoW porque ele era mensalidade, né? Aí você imagina, eu com 7, 8, 10 anos, sei lá, virava pra você e falava: "Ah, pai, paga a mensalidade de um jogo aqui, jogo. R$50 por mês." É meio complicado. Era mais Aí fácil eu nunca na... joguei mais fácil na Casa Mágica alugar os jogos. lugar. Aí o único jogo que eu fiz raid, assim, foi o Destiny. E eu tenho na memória que é, assim, das melhores experiências que eu já tive com videogame. É muito, muito, muito foda. 6 pessoas tendo que colaborar uma com a outra, tendo que ter ali a confiança e fazer tudo certinho pro negócio dar certo. Era muito divertido. Tinha vezes que eu tinha que acordar no outro dia pra trabalhar, sei lá, 7, 8 da manhã. Aí meia-noite os caras viravam: "Ô, vamos uma raidzinha rapidinho. Rapidinho. 1, 2 horas no máximo." Mano, não vai ser 1 hora. Ele vai, a gente já fez antes, vai ser rapidão. Ia dormir 5 da manhã. 8 horas tava de pé pra ir trabalhar. Caramba, tá doido. Era 5 horas de raid. Quando tá com os caras, legal, né? Porque tem uns Antes do WoW Classic pentelhos ter que um modo só hardcore atrapalha. oficial, você só podia jogar esse modo através de servidores piratas ou usando uma extensão que simulava o hardcore. Com essa extensão ligada, ela verifica seu tempo de jogo, histórico de morte, impede você de acessar a casa de leilões e caixa de correio, avisa no jogo e no chat da guilda quando alguém morre e verifica se você está seguindo as regras do hardcore. Caramba. As regras são bem claras, Tá você que tem apenas pariu. uma vida, Roleplay. não pode receber item de jogadores que estão jogando do jeito normal, não pode fazer grupo com jogadores que estão jogando do jeito normal, e não pode usar Caramba. certas habilidades para se reviver ou impedir a morte numa Olha. situação crítica que não tem escapatória. Se você morre, tem que deletar o personagem ou deixar ele como fantasma permanentemente. Como a Puta pessoa iria que parecer maluca pariu. usando esse addon sozinha, as pessoas entravam em guildas onde todos os membros estavam usando a mesma extensão Ó. hardcore, todos sob a mesma filosofia e limitações. E também tem o fato que pra você Nossa. progredir... Nossa, eu tô tão imerso que eu esqueci que o vídeo é de um traidor. É. E aí ele tá entrando nesse negócio do hardcore, alguém vai matar Não, todo mundo. Alguém vai da fazer guilda. merda, cara. Alguém vai fazer Caralho. merda. Que zerar o WoW Classic, você precisa de um grupo, você precisa de pessoas. Não dá pra fazer masmorra e raid sozinho no WoW Classic. Dito isso, deixa eu lhes apresentar a guilda hardcore que é protagonista da nossa história, a HC Elite. Essa é uma Nossa. guilda que, assim como qualquer outra, os jogadores se juntam pra upar, completar masmorras, farmar itens, fazer raids. E muitos membros da HC Elite dá pra dizer que são pessoas que entendem muito do jogo, porque elas conseguiram chegar até o nível 60 sem morrer, Caramba. que é o nível máximo do WoW Classic. 60 Assim sem como a maioria morrer. das guildas, a HC Elite tinha o objetivo de zerar o Classic, ou seja, completar todas as raids do jogo. Quando você chega no nível 60, todas as raids ficam disponíveis para você fazer, mas existe uma ordem certa para fazer elas. Porque apesar de você estar no nível máximo, seus itens não vão...
Olha, tem o 60 mais, 60 mais. Eu acho que é a Caramba, dificuldade, né? puta que pariu. E você viu, tem que ser a ordem certinha, senão dá merda. Imagina um iniciante que não manja assim, entra, eu vou fazer essa tal de Naxxramas aqui. Aí, pô, a raid mais difícil do jogo. Já era. Automaticamente para o nível máximo. Você precisa dropar itens com atributos fortes o suficientes para poder fazer uma raid. Se não, é 2 porradas e você volta pra casa chorando. Por exemplo, para você poder fazer a raid Molten Core, você precisa passar um tempinho jogando umas masmorra de nível 60 para dropar itens bons o suficientes para você ser capaz de aguentar essa raid. Aí pra você poder fazer a raid que vem depois do Molten Core, você precisa dropar os itens bons que tem no Molten Core. Essa é uma explicação extremamente resumida, mas eu acho que dá pra pegar a ideia. Pois bem, o HC Elite era uma guilda unida e já tava há mais de um ano evoluindo no jogo e completando raids. E finalmente chegou o dia deles fazerem a última raid do WoW Classic. Uma raid que leva 3 horas pra completar. O Naxxramas com 40 pessoas. É um desafio tanto para se completar no hardcore, por isso a guilda teve que passar um bom tempo se preparando e estudando cada partezinha da raid, dado que um erro pode ferrar muita gente. Parecia ser só mais um dia normal, só mais uma raid normal. O grupo de 40 pessoas do HC Elite estava avançando pela raid, matando chefões, tomando cuidado com mecânicas e ataques especiais, até que eles finalmente chegaram na reta final de Naxxramas, a Sala dos 4 Cavaleiros. Aqui nessa sala os jogadores enfrentam ao mesmo tempo 4 chefões extremamente poderosos, cada um com seu próprio ataque especial e seu próprio debuff. A Lady Blamu com seu poder Área de Caos, que invoca um círculo preto no chão que causa muito dano naquele que pisa dentro do círculo. O Grão Lord Mograine com seu poder Fogo da Retidão, que causa um dano de fogo contínuo que tem chance de ser ativado do nada no jogador que está sendo atacado por ele. O Sir Zilek com seu poder Ira Sagrada, que envia uma corrente de luz que causa dano sagrado nos jogadores. E essa corrente primeiro atinge o tanque e depois vai atingindo um por um das pessoas que estão em volta do tanque. E cada vez que a corrente atinge uma pessoa nova, o dano é multiplicado. Meu Deus! Mas não menos importante, nós temos o Tane Cortaz, com o seu poder Meteoro, que derruba um meteoro na cabeça do alvo e divide o dano entre os jogadores próximos do alvo. Além desses poderes extremamente fortes e perigosos, a batalha contra esses cavaleiros é muito difícil por conta de cada um ter seu próprio debuff, chamado de marca. Essas marcas são aplicadas nos jogadores que estão dentro do raio de proximidade do chefão, e podem ser acumuladas. Quando o jogador está com a marca, ele recebe mais dano. Como seria quase fatal um jogador ter mais de uma marca ao mesmo tempo, o grupo de 40 pessoas é dividido em 4, e cada divisão puxa um cavaleiro para um dos cantos da sala, para evitar que os jogadores acumulem marcas. Olha o tanto essas marcas que você precisa estar coordenado. De tempo em tempo, os jogadores têm que fazer uma rotação para evitar que ele fique com uma marca repetida. Ou seja, olha isso, eles não podem estar no mesmo raio de proximidade de 2 cavaleiros ao mesmo tempo para não ficar com 2 marcas, e eles não podem passar muito tempo batendo no mesmo cavaleiro. E uma coisa que eu acho legal, rodízio, caramba. No Destiny, pelo menos o que eu joguei, é tipo assim, quando você tá numa raid nova, que é de uma temporada nova que acabou de sair, não existe essas regras. Porque, por exemplo, a primeira pessoa que entrou aqui nessa raid, como que ela pensou que seria melhor cada grupo levar pra um canto? Porque uma pessoa levou 2 marcas e morreu. Pode ser que outras guildas, prefiram fazer diferente. Vamos supor que uma guilda quer 5 pessoas só levando um bicho, a outra mais 5, a outra 5 e as 5 lá em cima também. E aí as pessoas que sobraram ficam elas fazendo a rotação. Sabe? Uma regra diferente, assim. O que eu acho legal é que não existe regra quando lança o negócio. E aí as pessoas com o tempo vão compartilhando. Minha guilda fez assim. Mas a gente fez assim e eu achei que ficou melhor. E aí vai criando, tipo, uma regra geral. E aí quando você vai ver, tem vídeo no YouTube explicando como fazer e tal, e aí vira um consenso geral qual que é a mais fácil de fazer. Eu acho isso muito da hora. Porque senão o cara fala assim, não, pera lá, eu inventei um negócio diferente, né, e começa a compartilhar, né. E aí vê como é que fica o mais fácil, qual que é mais apto pra fazer, é muito da hora isso. Eu lembro de fazer raid no Dash, né, tipo, 4 anos atrás, e aí eu fui rejogar o jogo ano passado, aí eu ia falar pros meus amigos, vamos fazer assim, 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 porque é o jeito que eu aprendi. Às vezes eles falavam, mas se fazer assim não é mais fácil? Aí eu falava, vamos tentar então. E realmente era mais fácil. Tipo, a gente foi evoluindo os métodos. Os caras foram inventando coisa nova. Porque senão eles podem ficar com marca repetida. E tem toda uma ordem de rotação que os jogadores precisam fazer, que é essa que vocês estão vendo na tela aí agora. Olha que confusão.
Os caras que estão embaixo têm que subir, os caras que estão em cima têm que descer, e depois de um tempinho os caras que estão embaixo têm que subir de novo e os outros têm que descer. E aí ao mesmo tempo, enquanto tá rolando essa rotação entre os tanques e os DPS, os curandeiros têm a sua própria rotação. E ninguém pode errar. Então tem que ter uma memória e atenção boa pra não dar ruim. Se isso deve ser difícil de fazer no modo normal, imagina a pressão de fazer no hardcore, tendo só uma vida. Pois bem, sabendo das dificuldades das mecânicas dos cavaleiros, é hora da gente ver o HC Elite em ação. É hora de vê-los enfrentar esses chefões perigosos, depois de muito tempo de preparação. Não ironicamente, ficaram em live, o quê? Depois de Planejando esse combate por uns 30 minutos. Olha, eles estavam streamando. muito tempo de preparação. O incidente de 11 de julho. Aqui estão os nossos heróis adentrando a sala, cada um ciente de sua divisão e de sua missão. Olha que bonitinho, todo mundo organizadinho, olha que coisa fofa. E eles partem pra cima, cada um puxando seu cavaleiro pro seu canto. O Ten indo pra um lado, o Mograine indo pro outro, a Lady indo lá pra cima e... Opa! Por que o Zilliq ainda tá aqui no centro? Por que o Zilliq tá indo pro canto do Ten? Deus. O que tá acontecendo? Tem alguém puxando ele pra lá. Zilliq's in the wrong spot. What the hell is Zilliq doing? Nossa, This guy's trolling, actually. esse cara tá trolando. Zilliq and run it away. Run Zilliq away. He's trolling a Four Horsemen? You should have already had Ó, o meteoro caindo. You're actually... Tá, He's merda. fucking griefing! Morto, 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 Cara. morto, morto. Todos os caras que estavam fazendo. Que merda que o cara fez. Holy shit! Holy You see shit. that? Yeah, he did. Sim, ele fez. Isso aconteceu. Bastou um tanque puxar o cavaleiro pro lado errado e basicamente todo mundo foi de base. Vamos ver isso daqui mais de que perto. Vamos ver pariu. isso na visão do tanque que causou tudo isso. Olha como ele vai de pouquinho Ah, ele em tava pouquinho chegando no streamando, Tane, que com arrombado. o Zilliq atrás dele. Um outro jogador até tenta puxar o Zilliq pra longe, mas o tanque puxa o Zilliq de volta. This Nossa. guy's trolling, actually. This way? You're fucking loser. Taunt Zilliq and run it away. Run Zilliq away. Tá Made a merda. Petri. Use this. You should have already Death Wish. Deus. Dude, you're actually... E ele ainda fala, ai, não é pra esse lado? Como se, ai, desculpa, tô errando. Cara, você é realmente um troll de merda. Is that the wrong corner? Did you just do that? Oh Olha fuck. lá. He did. Oh fuck, I had the wrong corner. Com vários jogadores acumulando mais de uma marca, na hora que o Zilliq usa sua corrente de luz multiplicadora de dano juntamente com o Nossa. meteoro do Tane, mais da metade do grupo é aniquilado instantaneamente, em um Puta piscar de merda. olhos. Na hora que o meteoro toca no chão, Já era. todos levam o dano por conta da marca e por conta dos multiplicadores e tal. Isso é arte pros meus olhos. Isso é cinema. E com mais da metade do grupo morto, os cavaleiros podem correr livremente pela sala para matar os Nossa. jogadores indefesos Que e sobrou. sobrar. Deus. 36 mortes. 36 mortes permanentes, causadas por um único erro de um único jogador. Erro, né? Puta que Tiny pariu. Violin era o nome desse tanque. O grupo só pequeno percebeu a violino. situação quando já era tarde demais, não teve nem tempo de reagir. Vocês viram? Foi só o meteoro tocar que pá, aniquilou metade. Tentou. Uma pessoa conseguiu fugir usando pedras de teleporte, porque ela estava longe o suficiente dos Nossa. cavaleiros. E aqui nós podemos ver um cara tentando escapar usando um item chamado Poção de Petrificação. Mas infelizmente não Nossa. funciona, porque os cavaleiros ignoram o efeito dessa poção. E vem e Era uma pega ele tentativa também. desesperada de O salvar cara seu queria personagem que esconder. carregava mais de um ano de histórias e aventuras. Mas de nada adiantou. Ele caiu como todos os outros. Pela Esconder. contagem Virar 76... estátua. O cara Ele quis virar pedra, é. quer pra virar ninguém estátua. ir atrás Eu vou ficar quietinho aqui. Eu não quero morrer, não quero morrer. Não Caramba. acredito, cara. Teve outros 3 sobreviventes além da pessoa que fugiu com a pedra de teleporte. Só que nós não temos imagem dessas outras pessoas porque elas não estavam streamando no momento. Definitivamente ninguém esperava que essa luta ia acabar tão rápido, antes do primeiro minuto de combate. Meu Enquanto o grupo estava sendo Deus. aniquilado, a galera já tinha sacado a maldade do Tiny Violin. Os Até porque cara- aconteceu de uma pessoa tentar Os salvar a caras situação. ficou 30 minutos. Discutindo, e durou 1 minuto a luta. Cara, que sacanagem. Puxando o Zilliq de volta pro canto dele, mas o Tiny Violin foi lá e puxou o Zilliq de volta pra perto do cara do meteoro. Só que na live dele, vocês acham que ele assumiu? É claro que não, ele falou que foi sem querer. E ele inclusive Sem jogou querer. culpa no líder da equipe. Mas você vê que na própria entonação do cara, quando ele tá falando, ele parece uma criança que foi pega na mentira. It was an accident. Acidente. Like mistakes happen, guys. We're not perfect. We're all human. I went to the Sou wrong todo corner because of an Earth Fury player who set me up. This is actually crazy. I can't believe this happened to me tonight. I was having such a good night. We're blasting.
We're fucking. Mas por que ele tá fazendo isso e mentindo? Que louco! Ele acho que quis fazer, quis gravar, pra depois mandar o vídeo e tá aí tentando desculpar, que ele deve ser amigo dos caras, né? Os caras devem estar querendo matar ele. Tipo assim, eu sei onde você mora, eu vou te pegar, maluco. Blasting tonight, we're killing bosses, we're blasting, we're getting loot. And then someone fucking sets me up. Alguém armou pra Does mim. anyone analyze the videos or logs? Does anyone know what happened on that boss? Imagina, senhores, você dedicar Meu mais de um ano da sua vida Deus. a um personagem, Meu, ter todo o cuidado do um mundo ano. pra não morrer de bobeira, conseguir completar raids sem morrer, conseguir evoluir ele, pra acabar morrendo nas mãos de um traidor, nas mãos de alguém da sua própria facção, da sua própria guilda, que você inocentemente... E tipo, se você parar pra pensar, ele ficou um ano fazendo raid e tal com os caras. Os caras, ficou um ano, era amigo de todo mundo e falou assim, não, vamos lá, galera. E ele tava, acho que, planejando, na hora que chegar no final. Ele ficou um ano armando só pra isso. Esse cara é lunático. Ele tem que ser preso. Assim que a história começou a ganhar hype e streamers grandes como o Asmongold reagiram, a galera trouxe à tona o passado do Tiny Violin. Ah E lá. esse cara era um troll de primeira. E No vem. WoW Classic existe um negócio chamado World Buff, que são bônus que você pode coletar pro seu personagem indo em áreas específicas do mundo e pegando eles. E esses buffs melhoram atributos específicos, como mais 10 defesa, mais 10 agilidade, esse tipo de coisa, sabe? O Tiny Violin tinha 16 contas logadas ao mesmo tempo Nossa. e ficava camperando em áreas de World Buff pra remover o buff da galera assim que eles iam lá pegar. Ele tinha Puta 16 contas merda, não é logadas possível. ao mesmo tempo. Olha Ou seja, você a viajava tela por uma- dele. Um personagem aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Imagina a casa dele, uns 10 monitores assim ligado, ele esperando, sei lá. Dava pra ir lá coletar aquele buff específico e no momento que pegava, o cara aparecia pra tirar o seu buff. E aí as pessoas tinham que pagar dinheiro real pra ele não tirar o buff delas, pra ele deixar elas em paz. O cara era basicamente um Puta que mafioso, pariu. ele fez dinheiro real coagindo os jogadores. Em 2021 ele teve essas contas permanentemente banidas, dado que ele estava quebrando os termos de serviço do jogo, por conta de estar perseguindo os jogadores e cobrando dinheiro real deles. O nome dele era Nossa. conhecido na comunidade do WoW Classic, as pessoas sabiam de seu crime. Mas como então que ele foi parar dentro de uma guilda hardcore, em um papel tão importante, sem nem esconder sua identidade? Bom, se vocês mergulharem de cabeça nessa situação, vocês vão ver que o buraco é bem mais embaixo. A traição vai além das 36 mortes. Ele não era um cara aleatório que foi aceito do nada na guilda. Vamos começar escutando o depoimento da Calamity, a jogadora que escapou usando pedra de teleporte. Tá. A live dela não tá mais disponível porque já faz alguns meses que isso aconteceu, então vai ter o rosto do Asmongold ali no canto reagindo à fala dela. What'd you expect? I expect Dude. people second chances. If Tiny Violin came to Nossa. us a year ago saying, hey guys, I want to be reformed, I want to do this, I want to pump, stays here for a year, making friends, literally Olha lives isso. outside of raid with us, Listen to this. and goes, yeah, I'm here for the long haul, I want to kill KT. I give him a second chance. Because I believe in people changing. Meu Deus. Well- That's on us, right? Senhores, É mais isso, é de um ano culpa jogando nossa. junto, em live, fora de live, fazendo as raids que vêm antes do Naxxaramas. O Asmongold, quando tava reagindo a isso, listou tudo que o Tiny Violin precisou fazer para chegar até o momento dos 4 cavaleiros. E foi bastante coisa. Ele teve que upar até o nível 60 sem morrer, que já é uma conquista e tanto. Ele teve que jogar muito com a guilda para ganhar a confiança deles. Ele teve que ser um bom tanque nas raids para ganhar a confiança da galera como tanque, dado que essa é uma Caceta. peça fundamental para o sucesso de uma raid. Participou de todas as outras raids como um jogador normal, fazendo tudo certinho. Se dedicou para evoluir o personagem para poder acompanhar a galera nessas raids. E o detalhe mais Cara, ele é importante e doente. vilanesco que o Asmongold citou, ele não teria conseguido matar essas pessoas em nenhuma outra raid. Precisava ser essa raid, Nossa. precisava ser esses chefões. E ele tinha que estar nessa função. E ele tinha Qualquer ele, outra por raid que não que ele teria foi um como ele puxar tanque? o chefão da forma que dá pra É, puxar nessa. porque é o que Se chama fosse outro atenção chefão, do ele teria bicho. morrido antes de conseguir matar alguém. E em outros chefões teria como a galera escapar usando um item chamado Poção da Petrificação. Esses cavaleiros em específico ignoram o efeito dessa poção É os e conseguem únicos atacar o do jogador jogo mesmo assim. Esse inteiro. cara é um dos maiores vilões que já pisou no World of Warcraft. Nossa. Pode ser que quando ele entrou na guilda, inicialmente ele não tinha essa intenção. Mas quando surgiu a intenção, ele teve que planejar. E só um vilão seria capaz de fazer tudo isso. Um vilão com muito conhecimento de jogo. Quando isso aconteceu, a galera até começou a brincar e chamar ele de Quinto Cavaleiro. Como se ele fosse um chefão secreto que ninguém esperava. Mas por que ele fez tudo isso? Qual foi sua motivação? Ele tinha ódio dessas pessoas?
Ou ele só queria dar uma trolladinha? Eu Ele errei. insistiu por um tempo nesse papo de que foi sem querer, Há que não era um a intenção ano, dele. um ano jogando, fazendo a função e aí eu errei. Ah, tomar tem como. banho, não É tem. impossível. Não foi culpa dele. Mas quando ele foi entrevistado por um youtuber, ele inventou outra história. Ele entrou num papo de que fez aquilo porque ele estava cansado das corrupções que estavam rolando dentro da guilda. E queria dar um fim naquilo. I got to 60 in hardcore and I played with HG Elite for about a year. I made friends with a lot of people in the guild and I was one of the reasons they got so far. Without me, Locks weren't putting up curses, there was no fairy fire, there was no IEA, some warriors weren't even sundering. But eventually I began to see some corruption within the guild. I actually learned a lot of them that actually died and they just altered their add-ons to keep playing. The rules were different for different people. Olha, ele tava falando que alguns jogadores alteraram os addons, né, as ferramentas lá que faziam você entrar no modo hardcore. Algumas pessoas sabiam, mas as regras funcionam pra uns, só que não pra outros. I started warning my friends that Judgment Day was near and I was looking to put a stop to what I thought was fake hardcore. I actually messaged all my friends and told them beforehand there would be an incident in tonight's snacks. Pra mim isso é meteção de louco. Não faz sentido num dia o cara tá falando que foi sem querer e no outro querer se pintar como um justiceiro. Pra alguém premeditar as coisas da forma que ele premeditou, não foi só por justiça. Eu já vi traições em jogos online anteriormente, Cara, mas esse nada maluco nesse é nível. louco. Já vi pessoas fingindo ser amigas pra depois ativar o PVP contra aquela pessoa. Já vi pessoas roubando banco de guildas. Já vi pessoas roubando contas. Mas de novo, eu nunca vi nada nesse nível. Caramba. E senhores, dado esse acontecimento, as vítimas entraram em um dilema moral. O que ele fez não é passível de ban, já que não era um servidor hardcore de verdade, e sim uma galera que só tava usando aquela extensão. Então, o que acontece? Se essas pessoas aceitam a morte permanente de seus personagens, por mais que tenha sido um... Então, e nesse caso, o roleplay ali, a história, se eles levarem a sério, seria uma puta história. Tipo, o meu personagem morreu e tal, hardcore, como que ele morreu? Você lembra da traição do WoW? Eu fui uma das vítimas. E ele nunca mais, desliga. Porque eu acho que ele pode simplesmente desligar o addon e voltar a jogar com o personagem dele normal. Sim. Só que ele pode entrar na história, no personagem e fazer desse jeito, sabe? É igual quando eu tava jogando o Baldur's Gate com os meus amigos. A gente tava no modo honra lá, que se você morrer, acaba o jogo. A gente morreu no penúltimo boss, porque a gente não sabia de uma mecânica que tinha. A gente já tinha zerado 2 vezes, só que a gente não sabia de uma mecânica, nunca tinha visto ele fazer aquilo. E aí a gente morreu. Aí eu falei pra eles, mano, a gente jogou 80 horas até agora. E a gente morreu. Vale a pena só fazer o último boss e a gente ganhar a conquista? Aí eles, mano, não, a gente morreu. Aí eu falei, a gente chegou até agora, pô. Eles, não. A história tinha um grupo lendário de guerreiros que quase chegaram lá. A gente não chegou. E aí fica por isso mesmo, a gente aceitou a história, assim, por mais que seja foda ter perdido, 80 horas de jogo. Se eu fosse um desses caras, eu acho que eu faria o mesmo. Eu falaria, não, eu perdi o meu boneco do WoW e tal. Porque, querendo ou não, eles chegaram na última raid, sabe? Dá uma sensação de, pô, a gente conseguiu faltou só o final morrer. mesmo. E foi uma traição, foi pro quinto delas, cavaleiro. O Tiny Violin ganha. Se elas apelam pros criadores da extensão ignorarem essa morte, ele também ganha. Porque muitas pessoas vão olhar pra eles como se eles estivessem trapaceando. E provavelmente ia ficar aquele sentimento meio amargo de saber que seu personagem já morreu uma vez. Não seria a mesma coisa. Em qualquer um dos dois cenários, ele ganhou. Ele sujou suas mãos de sangue e ainda alugou um triplex na cabeça das 36 vítimas. Se você estivesse na situação deles, qual caminho você escolheria? E aí eu também te pergunto, o que é mais perverso? Um vilão com motivação ou um vilão sem motivação alguma? Em qual dos dois é o homem que não tem nada a perder, é o mais perigoso. você acha que o Tiny Violin se encaixa? Pelo que eu pesquisei, todos os jogadores concordaram em não apelar por suas mortes e aceitaram o fim de seus personagens. Por mais que isso valide a trollagem do cara, eu acho que foi uma escolha honrosa. É claro que com o passar dos meses, esses jogadores seguiram em frente, criaram outros personagens no hardcore ou no WoW normal. Porque no fim do dia eles viram uma grande jornada com várias aventuras juntos. E às vezes é sobre a jornada, e não o destino. Mas morrer tão pertinho assim do destino deve ser bem frustrante. Nadar e morrer na praia. Eu teria ficado maluco, teria ficado maluquinho. Eu ia buscar esse cara na casa dele. Nadar e morrer na praia, né? Foi praticamente isso. Esse com certeza é um dos jogadores mais infames da história do World of Warcraft.
Existiram trolls antes do Tiny Violin e existirão trolls depois dele, tanto no WoW normal quanto no hardcore oficial. Mas o que esse cara fez, poucas pessoas teriam a frieza pra fazer. Eu mesmo no lugar Puta dele ficaria merda. todo ansioso e ficaria soltando umas risadinhas antes de fazer a trollagem. Ele não. Ele foi frio executando seu crime e foi frio mentindo depois. Na minha opinião, essa é uma história bem impressionante e eu pensei que vocês gostariam de ouvir ela. Por isso eu resolvi trazer ela aqui pra vocês. Esse vídeo não é uma celebração ao Tiny Violin, porque sinceramente tem que ser meio psicopata das ideias pra agir da forma que ele muito agiu. louco, Mas um apesar de ano. ele ser uma pessoa meio ruim, a história não deixa de ser interessante. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me escutar até aqui. Eu vejo vocês numa próxima. Que cara maluco, esquisito, doente, meu Deus do céu. Um ano ali. Deve ter feito amizade, os caras devem ter tomado cerveja juntos, sei lá o que, Não, é suco, surreal alguma só. coisa. Deve ter saído um com o outro. Deve ter, porque, pô, um ano, o cara chega, mora perto, o outro tá aí, não sei o que e tal, mas alguém deve ter se conhecido, cara. Pensou se falar, pô, o cara teve em casa, meu. Tomou cerveja faltava. comigo, meu. Puta merda. Não, ai. Não entra na cabeça o cara fazer Eu isso, tem que sou ser muito louco. humano. Os humanos, as pessoas erram. Um ano lutando, treinando, sem morrer, nível 60 e... Ai, E a conversa. coitada da mulher lá, ai, será que foi culpa nossa? Até bateu o negócio nela. Fizemos alguma coisa, alguém chateou ele. Pessoal, se gostarem, então deixa o like, comentário, se inscreve no canal e até o próximo Até vídeo. o próximo.